Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. O Congresso Nacional, a Presidência da República, o Tribunal de Contas e os 27 governadores eleitos firmaram hoje um pacto pela governança. O TCU e os tribunais de contas dos estados identificaram os principais desafios que os governadores eleitos vão enfrentar a partir do dia 1º de janeiro. Na saúde, 81% dos hospitais não têm pessoal suficiente. Na educação, 69 mil professores estão em outras funções. Na segurança, 68% das polícias não se comunicam com as corporações de outros estados. Na Previdência, há risco de descontinuidade nos serviços do INSS. E na infraestrutura, 73% dos projetos em energia elétrica estão parados por falhas nos projetos. Esse é o único sentimento que nos move. O desejo de um pacto pelo Brasil, um pacto pela boa governança. Estamos convencidos de que o Brasil precisa desse diálogo. Se quisermos almejar algum futuro para as nossas instituições, para os nossos filhos e netos. O vice-presidente da República, Michel Temer, e o presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, abriram o seminário Pacto pela Boa Governança, um retrato do Brasil. O senador Antônio Aureliano representou o presidente Renan Calheiros. O senador Rodrigo Hollenberg, do Distrito Federal, assinou a Carta de Brasília pela Governança em nome de todos os governadores eleitos em outubro. No texto, o TCU, a União e os estados se comprometem a aperfeiçoar a administração pública e o desenvolvimento integrado do país. Nós temos a ideia, alguns de ideia equivocada, de que o Tribunal de Contas, as Cortes de Contas só ficam com o chicotinho, mas o Tribunal de Contas tem um papel muito firme na formulação, na prevenção da prática de ilícitos administrativos. Durante o evento, o vice-presidente da República e o presidente do Tribunal de Contas da União comentaram os últimos desdobramentos da Operação Lava Jato. No fim de semana, a Polícia Federal prendeu executivos de 8 empresas contratadas pela Petrobras. São suspeitos de corrupção e pagamento de propina. Se as empreiteiras forem consideradas inidôneas, não poderão mais ter contratos com o governo. O impacto tem que ser avaliado, porque na verdade, tem muitas grandes empresas envolvidas. E, claro, se transformar todas em inidôneas, boa parte das obras que estão andando no país poderão não continuar. O ideal seria repactuar, ou seja, aquilo que está acima do preço, nós já encontramos uma série de sobrepreço nas obras mais importantes, como a Refinaria Abreu Lima e outras, seja feita uma repactuação dos preços que estão acima e aí possam ser concluídas as obras. Não podemos parar as refinarias que são importantes para o país. O que eu penso é que pode haver uma repactuação para eliminar os eventuais exageros, um primeiro ponto, ou um segundo ponto é que eventual inidoneidade se dê em relação ao futuro e não em relação ao contrato atualmente existente. O governo está tranquilo em relação a essa apuração? O governo está tranquilo? Como é que o governo vê isso? Tranquilíssimo, não apenas tranquilo, como incentivando. Você sabe que a competência da Polícia Federal de um lado, o Ministério Público de outro lado, o Congresso Nacional de outro lado, fazendo CPI, não é? De modo que o governo está tranquilíssimo. E todas as palavras da presidenta e de todos os órgãos do governo é no sentido de incentivar as apurações. A presidente da Petrobras, Graça Foster, anunciou hoje 66 medidas que estão sendo tomadas para melhorar a gestão da estatal. Entre elas, a criação da diretoria de governança, o ressarcimento de recursos desviados e a contratação de 2 auditorias externas. A Petrobras tem 2 ex-diretores entre os investigados pela Operação Lava Jato. Aqui no Congresso, as 2 CPIs que investigam a Petrobras têm reuniões marcadas para esta semana. Na quarta-feira, a comissão parlamentar, formada apenas por senadores, pode votar pedidos de informações a empreiteiras contratadas pela estatal. Na CPI, que reúne senadores e deputados, a pauta inclui a convocação de executivos presos no fim de semana.
A CPI mista da Petrobras tem 2 reuniões marcadas esta semana. Na quarta-feira, uma audiência pública vai debater o sistema de contratações da empresa. Representantes da Petrobras, da Controladoria Geral da União e do Ministério Público Federal estarão presentes. Já nesta terça, a CPMI tem uma pauta extensa de requerimentos para serem votados, entre eles a convocação de dirigentes de empreiteiras e do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, que foram presos pela Operação Lava Jato. O pedido de depoimento dos representantes da Queiroz Galvão, da Mendes Júnior, da Camargo Correia, da IESA e da Engervix foram apresentados antes da operação deste final de semana. Depois dos fatos ocorridos, dessa onda de prisões, das revelações novas que surgiram, a base governista não terá mais a menor condição política de barrar a convocação dessas pessoas. Nós vamos insistir nessa convocação. Eles barraram na semana passada, mas nós vamos voltar à carga nessa semana. Nós fazemos um outro debate. Tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que aquele que está indiciado não tem a obrigação de falar. Tem o direito constitucional de ficar calado. E deixamos de trazer o Alberto Youssef exatamente por isso. E tenho clareza de que simplesmente transportar de um ponto para outro um preso, eu entendo que esta não é a melhor forma de investigar. A Comissão Mista de Orçamento tem várias reuniões marcadas nesta semana. Um dos assuntos em pauta é o projeto que muda a meta de economia do governo para pagar os juros da dívida pública neste ano. A matéria tramita com um calendário especial para acelerar a votação. O prazo para senadores e deputados apresentarem emendas terminou hoje. E amanhã o senador Romero Jucá lê o relatório, que pode ser votado ainda nesta semana na comissão e ficar pronto para o plenário do Congresso. Além desta revisão na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, 2 projetos de lei sobre as contas públicas têm que ser analisados praticamente ao mesmo tempo. Atrasos neste ano de eleição e Copa do Mundo complicaram o andamento da LDO e do orçamento do país para 2015. É a LDO que define como o orçamento deve ser executado e as prioridades do governo. Para 2015, continuam sendo Minha Casa Minha Vida, o Plano Brasil Sem Miséria e o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Pelo regimento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias deveria ter sido votada em julho, mas só neste mês os parlamentares conseguiram aprovar o texto preliminar. Deputados e senadores têm até o dia 20 de novembro para sugerir mudanças na LDO. Uma alteração deve ser a execução impositiva das emendas parlamentares, que foi regra no ano passado, mas não está prevista no relatório deste ano. Com um atraso na votação, agora os parlamentares precisam analisar a LDO e o orçamento ao mesmo tempo. O Congresso tem sim a obrigação de aprovar o projeto do orçamento de 2015 nessa legislatura. Há um esforço no sentido de que isso aconteça. O orçamento estima quanto o governo espera arrecadar e fixa as despesas. O total estimado para 2015 é de 2 trilhões e 860 bilhões de reais. A economia deve crescer 3%. A inflação prevista é de 5%. A partir de janeiro, o salário mínimo passa dos atuais R$ 724 para R$ 788,06, reajuste de 8,8%. Saúde e educação são as áreas que mais vão receber recursos, acima até do que a Constituição determina. Para a saúde, deveriam ser destinados pelo menos 99,4 bilhões. Pelo projeto, serão 109,2 bilhões. A aplicação obrigatória na educação é de 51,4 bilhões, mas o total estimado é quase o dobro, 101,3 bilhões. Na medida em que o governo amplia os recursos para a saúde, amplia os recursos para a educação e mantém um patamar bastante significativo dos recursos das despesas discricionárias para o PAC, o governo faz uma opção de enfrentar a crise crescendo. Apesar da correção na meta fiscal deste ano, o governo não alterou o superávit para 2015. União, estados e municípios devem economizar 143 bilhões de reais. 28,7 bilhões podem ser abatidos com o PAC.
Na prática, uma economia mínima de 114 bilhões de reais, 2% do PIB. Mas em audiência no Congresso, a ministra do Planejamento sinalizou que os números podem mudar. Em julho, nós fizemos essa previsão. Isso acontece todo ano, esse ano também acontecerá. Então, proximamente será enviada aqui para o Congresso a revisão que nós estamos analisando, que deva ser incorporada para análise aqui da Câmara e do Senado. Defensores dos direitos humanos cobraram punição aos casos de racismo no futebol e pediram que os clubes façam campanhas contra o preconceito. O assunto foi debatido em audiência pública no Senado nesta segunda-feira. Vários casos de preconceito racial em jogos de futebol marcaram o ano tanto no Brasil quanto no exterior. Da banana atirada contra o brasileiro Daniel Alves, jogador do Barcelona, ao caso do goleiro do Santos, Aranha, que foi chamado de macaco num jogo contra o Grêmio. Você animaliza o indivíduo, né? Você desconstrói essa pessoa enquanto pessoa humana, você reduz essa pessoa a uma condição de inexistência na sociedade. Essa ofensa ela é gravíssima do ponto de vista que fere a dignidade de todos os homens e mulheres negros desse país. Em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, que debateu o racismo no futebol brasileiro, o vice-presidente do Grêmio explicou que o clube vem promovendo ações educativas de combate ao preconceito e disse que a eliminação da Copa do Brasil foi uma condenação injusta. Um clube de 8 milhões de torcedores, todos punidos pela ação de 4 pessoas. Há uma permissividade muito grande no futebol dessa agressão mútua. E aqui destaco não só a questão da raça. Isso era normal nos campos de futebol no Brasil. Hoje, quando nós nos escandalizamos com um ou outro fato, é sinal que nós já evoluímos bastante. Para a representante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, casos de racismo devem ser punidos de forma pedagógica. Vai participar de atividades do movimento negro, vai ministrar curso de combate ao racismo, vai ministrar o curso da Lei 10.639. Eu acredito que essas coisas que devem ser feitas, porque é a questão de a política pedagógica da sanção. Aquele torcedor que vai ao campo, que ele vai para se divertir, que ele vai para torcer, não é matando, agredindo, espancando, ofendendo, que você vai melhorar a qualidade dos jogadores. A Lei 10.639, citada pela representante da Secretaria de Direitos Humanos, é a que tornou obrigatório nas escolas o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Mais de 10 mil pessoas morrem atropeladas no país todos os anos. O cálculo é da Associação Brasileira de Prevenção dos Acidentes de Trânsito a partir de dados oficiais. Para reduzir esse número, um projeto de lei em tramitação no Senado amplia a todo o país uma experiência bem-sucedida no Distrito Federal. O braço esticado indica que o pedestre quer atravessar. Os motoristas geralmente obedecem. A cena é comum nas ruas da capital federal, mas não é muito vista em grande parte das cidades brasileiras. Quando eu viajo, eu percebo muito essa diferença. Fora, as pessoas não respeitam muito, né? E aqui em Brasília já respeitam um pouco mais. No Distrito Federal, no geral, os níveis de segurança que eu sinto de 1 a 10 é um 7 a 8, mais ou menos. Eu já morei em outras cidades, o respeito à faixa de pedestre e a sinalização cai bastante. A faixa de pedestre entrou na rotina do brasiliense nos anos 90. O governo local botou os agentes na rua, além de melhorar a pintura e as placas indicativas. Mas a educação também fez a sua parte. Em 1997, 222 pessoas morreram por atropelamento aqui no Distrito Federal. Naquele ano, foi realizada a campanha Paz no Trânsito, que incluía a valorização da faixa de pedestre. Em 2013, 16 anos depois, o número de vítimas caiu para 122. A experiência da capital federal pode ser levada a todo o país. Um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado inclui no Código Brasileiro de Trânsito o gesto de estender o braço antes de atravessar na faixa, conhecido como sinal de vida. Uma cautela que se justifica diante de motoristas distraídos.
Importantíssimo, e principalmente o pedestre esperar os veículos pararem, não dar o sinal e invadir a faixa porque é faixa de pedestre, né? O diretor do Detran do Distrito Federal defende a proposta, mas lembra que não basta incluir o sinal de vida na lei. É preciso nunca descuidar da educação de pedestres e motoristas. Sempre que há esse alerta de que aumentou o número de mortes, por exemplo, em 2012 nós tivemos 8 mortes na faixa de pedestre. Foi quando chamou a nossa atenção e nós voltamos a trabalhar com força esse tema respeito à faixa de pedestre. Essa proposta tem que ser analisada pelo plenário do Senado. O Senado recebeu hoje os 27 jovens senadores de 2014, estudantes de escolas públicas que venceram um concurso nacional de redação e que agora vão aprender na prática como funciona o poder legislativo. A sala da Comissão de Constituição e Justiça foi o palco do primeiro contato deles com o Senado. Estudantes de escolas públicas de todo o país estavam cheios de expectativas. Nós vamos realmente conhecer as atribuições de um senador, porque vejamos que o Senado ele tem grande importância na composição da democracia brasileira. Mais do que aprender, os jovens senadores de 2014 querem contribuir. Cada representante está aqui para isso, né? Para representar os problemas e a carência do seu estado, né? E propor projetos para que melhore. O programa Jovem Senador foi criado em 2011. A cada ano, os vencedores do concurso de redação do Senado nos estados e no Distrito Federal vêm aprender sobre o processo legislativo durante uma semana. Lições que eles levam de volta para casa. Uma estudante do estado de Pernambuco, ela veio aqui, passou uma semana conosco e ela saiu super incentivada, né? Saiu realmente com a vontade de mudar. Então ela chegou para o coordenador do estado e falou o seguinte, eu não quero um escritório, eu não quero um telefone, eu não quero nada, só me dê esperança de mudar. E o programa pode comemorar um feito histórico em 2014. O plenário do Senado aprecia esta semana 2 projetos criados por jovens senadores em 2012. Um que institui o reforço escolar antes do fim do ano e outro que altera a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para exigir professores qualificados nas escolas de ensino fundamental e médio. Nesta edição do Jovem Senador é a primeira edição onde possivelmente conseguiremos casar a passagem dos estudantes aqui no Senado Federal com a aprovação em plenário de um desses projetos de edições anteriores. Ficarei muito orgulhosa se alguma coisa do meu projeto valer em todo o território brasileiro. Amanhã, os jovens senadores vão eleger a mesa diretora e receber a premiação do concurso de redação do Senado. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação e nesta terça-feira, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite e até amanhã.